Os nossos professores hoje, muitos, nem estão fazendo greve, porque eles estão tão amedrontados com um sistema feito de uma tal forma que eles não podem sequer se queixar do que eles estão vivendo lá dentro, sob pena de perseguição e de até serem exonerados dos seus cargos públicos. O que acontece? Eles estão espelhando esse estado de desânimo e desamparo a 40 outras vidas que estão ali na frente deles. Então não é de se estranhar que a gente esteja vivendo, por um lado, o apagão docente e, por outro lado, a gente está vivendo um colapso de jovens que com 10, 11, 12 anos estão atentando contra a própria vida. Você que é pai, como que você digere uma estatística dessa, de crianças com 10, 11, 12 anos abrirem mão da vida? Eu não estou falando só de se mutilar, que já era um negócio gravíssimo e a gente não conseguiu resolver. Eu não estou falando só de ter uma crise de ansiedade, uma crise do pânico. Eu estou falando de suicídio. A gente já tem crianças de 10, 11 anos de idade se suicidando. E como seria diferente se todos os adultos do entorno dessa criança estão colapsados? Então ela chega em casa e ela vai tentar um consolo. Como é que estão os pais? Ansiosos, cansados, saem do trabalho, mas o trabalho não sai deles. O trabalho está ali no computador que está aberto na mesa de jantar e ninguém olha para a cara dessa criança. Não tem contato visual com ela. Então o problema não é a tecnologia para as crianças, não é o quão expostas as crianças estão ao computador, ao celular. O problema é como nós estamos escravizados por essa tecnologia e o quão pouco nós estamos convivendo com essas crianças. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, mais um papo, um diálogo, uma construção em conjunto de inteligência orgânica. Você que chegou até aqui por meio desse algoritmo, desse caminho muitas vezes diverso, truncado entre tantos conteúdos, você chegou até aqui. Parabéns em primeiro lugar. Em segundo lugar, já se inscreva. Porque se eu não falar isso nos primeiros 30 segundos, a sua atenção já foi embora, porque é isso que essas ferramentas, essas plataformas fazem com a gente. Roubam o nosso foco, roubam a nossa tranquilidade. Às vezes roubam até a nossa saúde mental, viu, Irene? A gente já falou sobre isso lá no seu podcast, no seu espaço, mas hoje eu estou muito feliz aqui porque eu estou podendo retribuir, né? Alguém que já me convidou mais de uma vez lá pro seu papo, Pra Reinventar a Educação. Não, pro seu espaço lá e pro seu propósito, porque eu gosto muito do título da sua empresa, da atividade que você faz, que é justamente o Reinventando a Educação, porque estamos nesse mundo da educação que passa por várias reinvenções constantes. E nesse mundo do algoritmo da loucura, que bom que existam espaços para pensar em saúde mental, reinventando a educação, tanto da base quanto do topo, e que bom que você atua nisso. Seja muito bem-vinda, então, obrigada, Irene Reis, aqui ao Inteligência Orgânica. Irene, esse podcast surgiu num lugar muito desconfortável para mim no ano passado, que eu estava muito pessimista em relação ao futuro, e ele foi criado como uma terapia para mim mesmo, para encontrar pessoas presencialmente, para eventualmente receber uma mensagem de otimismo, de esperança. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. Eu não sei se vai vir de mim, eu acho que é uma construção, a gente pode construir isso juntos. O que você acha? Muita responsabilidade eu ter que trazer essa mensagem boa para você, bora tentar construir isso juntos. Eu acho que a gente está melhorando, né? Se a gente pensar que antigamente a gente punha a nossa melhor roupa para ir no domingo ver alguém ser guilhotinado, pensa que a gente está melhorando, apesar dos pesares, né? A gente já normalizou barbáries. Há bem pouco tempo, há menos de um século, a gente normalizou pessoas serem escravizadas pela sua cor da pele. E hoje, um século e pouquinho depois, a gente está falando sobre repensar as condições de trabalho das pessoas, cuidando justamente de que esse trabalho seja reorganizado para que as pessoas não adoeçam
enquanto trabalhem. A gente pensou em algum momento que falar sobre felicidade no trabalho era um negócio piegas, era um negócio de gente que abraça a árvore, no sentido mais pejorativo, né, da expressão. Mas não é por aí. Hoje a gente já tem dados científicos suficiente para saber que uma pessoa feliz no trabalho é uma pessoa que produz mais. Quando eu era novinha, eu tentava falar sobre eliminar o capitalismo. A gente não pode ter esse capitalismo. A gente precisa destruir tudo que é capitalismo porque isso está levando a gente à ruína e tal. Hoje eu quero falar a linguagem do capitalês. Com quase meio século de vida que eu tenho, eu quero usar a linguagem do capitalismo e dizer assim, se a gente quer dinheiro e se a gente quer que as pessoas no trabalho produzam dinheiro, a gente precisa que elas estejam bem. Faz parte também do capitalismo entender que é preciso cuidar da organização do trabalho e nesse cuidado com a organização do trabalho, cuidar das pessoas que ali estão, justamente para que elas inteiras produzam mais. E se elas produzirem mais, olha que interessante, elas vão ter mais dinheiro para também gastar no mercado e o capital gira, que é a alma do capitalismo, portanto. Então agora, com meio século de vida, eu me permito dizer, acho que eu aprendi a falar o capitalês. Não era o que eu gostaria de ter aprendido. Foi uma aprendizagem necessária para eu poder entrar neste mundo tendo algum repertório para que eu seja minimamente escutada, né? Então, eu estou usando a linguagem do capitalês quando eu digo que a gente precisa, sim, cuidar das pessoas para que elas possam produzir mais e melhor a longo prazo. Veja, você tem uma empresa. Que legal se o teu funcionário de hoje fica contigo nos próximos 10 anos, porque ele vai ter uma história para contar sobre como era o Pedro de 2026, lá em 2036, lá em 2040, sobre toda a evolução do Pedro, do negócio do Pedro, sobre o quanto empenho foi colocado ali. Esse funcionário é um ativo que você tem e que não tem preço, porque ele mesmo vai formar a imagem social da sua empresa. O capital social da sua empresa é esse seu funcionário. Então, quanto mais tempo esse seu funcionário ficar com você, melhor é para você, porque ele é um guardião da sua ideia de negócio. Agora, ele só vai ficar esse tempo todo se ele também tiver as necessidades dele atendidas, se ele estiver florescendo no seu espaço de trabalho e não adoecendo. Faz sentido? Total para mim, mas eu acho que como advogado do diabo, Boa. eu tenho que fazer ou botar o dedo na ferida de que isso ainda parece um pouquinho de discurso de abraçar a árvore. Porque no final das contas, o capitalista, no sentido clássico da palavra que a gente está vendo, o CEO, o acionista, o stakeholder, né, como o mercado gosta de falar, ele está vendo número, ele está vendo planilha e parece que, e principalmente no mundo de inteligência artificial que a gente está vendo, ele está sempre tomando uma decisão, não, vou cortar, substituir, e o trabalhador que tem que ter um bem-estar mental para desenvolver as suas atividades, ele está sendo pressionado não só em ser substituído pelo mercado, mas substituído por uma máquina. E como que essa conta fecha, Irene, então? Pois é, essa conta tá difícil de fechar mesmo. Então, em algum momento, a gente vai precisar parar para realmente conversar. Tem um professor que eu gosto muito de citar, que é Humberto Maturana. Humberto Maturana tem um texto muito bacana que se chama Ontologia do Conversar. E ele define muito bonito isso, ele diz que conversar é dar uma volta com alguém. Então eu vou aí, grudo aqui no teu braço e nós vamos dar uma volta, codo com codo, como se diz em espanhol, cotovelo com cotovelo, braço com braço, abraçados, vamos dar uma volta. E nessa volta que vamos dar, vamos papear e vamos nos conectar e achar uma solução comum. O capitalismo está muito dentro da lógica do tempo é dinheiro. Só que tempo não é dinheiro. Tempo é inegociável, tempo é um recurso inédito e irrepetível e a gente resolveu acelerar esse tempo tanto que o próprio tempo é um fator estressor para a nossa saúde mental. E aí a gente não tem tempo para sentar para conversar sobre
do que a gente precisa de verdade para que esse sistema capitalista sobreviva. O capitalismo não vai deixar de existir para que venha ou qualquer outra coisa de antigamente, os grandes medos. Não, ele vai ter que dar lugar a uma outra coisa que talvez nem tenha nome ainda, justamente porque ele mesmo está se ruindo, já que a grande lógica do capitalismo é capital girando e circulando. E não está acontecendo isso hoje. Está concentrado. Está concentrado e a gente não está praticando distribuição desse capital e a gente está substituindo gente por tecnologia. Então eu tenho um monte de gente com cada vez menos capital e menos possibilidade de gastar e botar esse capital dentro do mercado para circular. As pessoas já estão percebendo esse movimento e muitas delas estão fazendo o quê? Reduzindo ainda mais o seu padrão de vida, fugindo das grandes capitais, que são lobos devoradores também de capital, e partindo para viver em interiores, fazendo um movimento contrário ao que se fez há décadas atrás, né? De dizer, vou para o campo, vou produzir as minhas próprias coisas, vou ter um outro estilo de vida. E aí o capitalismo está entendendo assim, bom, eu vou colocar o máximo de máquina que eu puder aqui para eu concentrar o máximo de recurso possível, né? E está se esquecendo dessa outra lógica de que o capital precisa girar. Que é de gerar mercado consumidor. Não tem mercado consumidor se as pessoas não têm dinheiro. Isso. Então, vai ter que existir uma outra coisa que talvez a gente não tenha nome ainda para essa outra coisa. Talvez a gente volte para o escambo, vai saber, mas a gente não tem nome para essa outra coisa que vai ter que surgir no lugar disso que inevitavelmente está acontecendo, né? Só que enquanto está acontecendo tudo isso, enquanto a gente está substituindo pessoas por máquinas, essas pessoas ainda estão sendo adoecidas. E por isso a importância de ter uma legislação que diga assim, o trabalhador não pode continuar adoecendo no trabalho. E olha só como a gente está pouco humanizado, e aí eu vou ter que te deixar na desesperança. Porque em vez de a gente buscar se humanizar, em vez de a gente buscar conversar, se conectar um com o outro, entendendo qual é a sua necessidade e qual é a minha, dentro desta lógica mercantilista, há uma preferência por simplesmente, o humano está querendo muita coisa, ele já não quer ser escravizado, ele agora quer ser contratado, quer ter um monte de direitos e eu tenho que pagar por isso, eu substituo esse humano por máquinas. Perceba? Então, eu não vou mais adoecer esse humano, já que ele é tão vulnerável e sensível, eu não vou mais adoecê-lo, eu vou colocar máquinas no lugar. A boa notícia é que há marcas pensando diferente. Isso é muito legal e a gente também precisa dar voz e vez a essas máquinas, a essas marcas. Há marcas, empresas, empresários fazendo movimentos ainda tímidos, mas com muito embasamento científico e mostrando que não, as máquinas podem fazer muitas coisas, mas há coisas, há soluções e que passam por relacionamento que só pessoas podem fazer. Então ainda vale a pena investir em pessoas e dar condições de trabalho para que essas pessoas sejam a cara do seu negócio e uma cara feliz, não uma cara frustrada. Olha que triste você chegar num salão de beleza, num supermercado, numa farmácia e o atendente te atender mal. Você não vai lembrar do atendente, você vai lembrar da marca daquela farmácia, da marca daquele restaurante, da marca daquele lugar e você vai rejeitar aquilo nas próximas vezes. Então, aquele teu funcionário é a cara do teu negócio. Ainda bem que já há empresas e marcas que, entendendo isso, estão cuidando dos seus colaboradores. Tanto no pensamento de quais são os benefícios que eu vou dar, como que eu vou cuidar do salário que ele recebe, quanto no sentido de pensar uma jornada 6x1 de fato não se mantém. Porque a gente não tem grana mais para pagar empregados nas nossas casas. A gente precisa cuidar de fazer a própria compra, fazer a própria comida, limpar a própria casa. Se a gente só tem um dia livre para tudo isso, a gente não vai descansar nunca. Então a gente precisa sim de pelo menos 2 dias livres para isso. Veja que em países desenvolvidos, eu digo sempre que eu tenho um ranço de Noruega, Finlândia, porque a gente sempre tem que falar deles, né? Em países desenvolvidos, a gente já está falando de jornada
4x3. É. E aqui nessa O- pobreza o- de pensar 5x2. O ranço é a consciência histórica de entender, tudo bem, eles chegaram lá, mas quem pagou tudo Quem isso? pagou tudo isso? Exatamente. Olha só um aviso rapidinho. Se você tá gostando, acha que esse conteúdo tá agregando alguma coisa na sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal. A maioria das pessoas que passam aqui pela Inteligência Orgânica acabam não se inscrevendo e aí o nosso canal não cresce. E esse que é um projeto totalmente independente para a gente espalhar a inteligência orgânica, apesar do algoritmo, fica cada vez menor e cada vez mais difícil. Então, se você puder, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Valeu! E aí, se a gente não quiser ir para Noruega, Finlândia, ir para a Europa e para os nórdicos e tal, a gente pode só voltar à nossa ancestralidade negra, indígena e lembrar e de aprender com os nossos ancestrais a respeito do que é viver em comunidade. Total. Né? Então a gente precisa parar de embranquecer os nossos conhecimentos. Parar de embranquecer os nossos conhecimentos significa voltar para a nossa ancestralidade e aprender o que é viver em comunidade. Então provavelmente a gente vai precisar esgotar os nossos recursos financeiros, levar o capitalismo para a UTI para a gente aprender o básico de novo com os nossos irmãos ancestrais, que é isso aqui que você veio buscar no seu podcast. Tem encontro com pessoas, esse momento aqui em que eu olho nos seus olhos, você olha nos meus olhos, e a gente não tem nenhuma outra intenção que não seja bater um papo, trocar uma ideia e sair desse encontro talvez um pouquinho diferente. Eu vou levar um pouquinho de você, eu vou deixar um pouquinho de mim para ti. E esse encontro, essa conversa, essa voltinha que a gente está dando juntos pode nos enriquecer. E a gente sai desse encontro se sentindo de verdade mais rico e ressignificando o conceito de riqueza, que é um conceito que não cabe num sistema capitalista. Nossa, total. Eu vou bater palma. Essa grande explicação que você deu aqui, Irene, passa por algo que eu batalho bastante, você sabe, eu acho que a gente se encontra nisso também, que é o prazer pelo aprendizado. Então, uma sociedade que moldou os seus cérebros e foi treinada de uma forma derivada da Revolução Industrial, ela tem que ser retreinada, reinventada para entender esse novo mundo pós-capitalista que você tá trazendo aqui, que eu acredito muito que é para onde a gente deve ir também. Quais os caminhos para isso, então? Onde a educação vai ocupar esse papel e como a gente desperta o prazer pelo conhecimento, que eu acho que muitas vezes, eu tive a sorte, acho que você também, de ser mordida por essa mosquinha, mas a maioria das pessoas não é, cara. Eu tive muitos privilégios na vida, muitos mesmo. Um deles foi o de estudar em escola pública em um momento muito privilegiado da escola pública. Eu estudei na escola pública municipal, aqui em Santo Amaro, em São Paulo, na escola Carlos de Andrade Risini, no meu ensino fundamental 2. Num momento em que a Secretaria de Educação tinha na sua liderança ninguém mais, ninguém menos que Paulo Freire, e junto com ele, não sei se você conhece, um tal de Cortella. Um barbudo famoso. Um barbudo famoso por aí, que dizem que é muito bom. E eles andavam pelas escolas, inclusive pela minha. E andavam pelas escolas, inclusive pela minha, que era uma escola chamada de Escola Modelo. E eu era presidente do Grêmio. E essas pessoas queriam ouvir as crianças, principalmente a presidente do Grêmio. E quando os dois, o Cortella, então, nesse momento muito jovem, mais o Freire, muito velhinho, quando eles passavam pela minha escola e queriam me ouvir, eu dizia, mas de novo esse velho quer me ouvir? De novo? Ele está querendo me perguntar como é que está o Grêmio Estudantil e como é que estamos os jovens adolescentes dessa escola? Que saco! Olha, sem saber dos meus muitos privilégios. Sim. Nesse momento eu comecei a entender que bacana estar numa escola em que eu sou ouvida, porque eu venho de uma família que me silenciou a vida inteira. Eu era criança chata, que perguntava tudo, que não sabia receber um não, que não sabia obedecer, que não sabia calar, que não sabia se comportar, que era inadequada em tudo. Talvez hoje, se fosse hoje, você seria diagnosticada com TDAH. Amor, se eu te contar todos os meus diagnósticos, a gente vai precisar gravar um outro podcast. Mas então, naquele lugar, eu era incrível.
E eu cheguei ali muito desesperançada. Eu cheguei ali achando que eu tinha um atraso mental. E eu sou uma pessoa diagnosticada com altas habilidades de superdotação. Mas eu cheguei nessa escola com um diagnóstico de uma professora de uma escola anterior que dizia assim... disse para o meu pai, essa menina não vai aprender matemática nunca, ela deve ter algum atraso mental. Ela passa a aula inteira viajando, ela sai da aula e vai para a biblioteca, não dá nem satisfação. E essa era eu. Essa professora simplesmente ignorou quem eu era nessa outra escola. Ignorou toda a minha história de vida. Eu vinha de uma vida totalmente caótica. Ela ignorou completamente tudo. Mas eu cheguei numa outra escola, e aí que vem a nossa esperança. Eu cheguei numa outra escola em que os professores tinham prazer em ensinar. A minha professora de português, no primeiro texto, ela estava emocionada, ela lacrimejava. Irene, o seu texto é incrível, eu nunca li nada igual, esse texto, por favor. E ela foi e contou para os outros professores, de maneira que a minha primeira professora de matemática que me olhou, a professora Maria Eugênia, querido, eu tenho quase meio século de vida, eu me lembro do nome da minha professora de 6º, 7º ano, Maria Eugênia. Né? Maria Eugênia me olhou e falou assim, Irene, eu preciso da sua ajuda. Sabe quando você olha para trás e diz, será que é comigo? Irene só pode ser eu, nem conheci outra Irene, né? Irene é nome de vó, não tinha nenhuma Irene na minha idade. Digo, bom, sou eu mesma, então vamos lá. Diga, mas professora, eu sou muito ruim de matemática. Não, mas escuta, a professora de português disse que você é muito boa e eu tô precisando de você. Você pode me ajudar? Nós vamos começar aqui com a história nós vamos começar aqui a estudar sistema decimais. E eu precisava que você me ajudasse fazendo uma peça de teatro, porque a professora de português disse que você era muito boa nisso. O que eu fiz, Pedro? Fugi para a biblioteca, o meu refúgio no mundo, e eu criei uma peça de teatro sobre a história do metro. E essa peça foi muito aplaudida na minha escola e rodou pelos Sescs de São Paulo. E eu, a menina que era ruim de matemática, estava ensinando matemática para a cidade inteira pela Secretaria de Educação. Aí o bichinho me picou. Não é que um bichinho me picou por casualidade. É que eu tive professores apaixonados pelo que faziam, apoiados, com autonomia. Olha a autonomia de uma professora que olha para uma aluna e diz, é você quem vai criar a aula com a linguagem que você domina, que é a linguagem do teatro, e vai transformar uma aprendizagem, uma aula sobre decimais, em uma peça teatral. Essa professora não está seguindo a apostila, não está seguindo aula dada, aula estudada. Essa professora está olhando no olho e conversando com seus alunos e fazendo com que eles floresçam. Aliás, é esse o significado da palavra educação. Educere é conduzir de dentro para fora o que a pessoa tem de melhor. Maria Eugênia conseguiu fazer isso. Ela conduziu de dentro para fora de mim o que eu tinha de melhor. E eu, que nem acreditava em mim, me obriguei a acreditar em mim, porque se Maria Eugênia acredita em mim, quem sou eu para desconfiar de Maria Eugênia? Você percebe? Total. Como é que a gente vai ter isso hoje? A gente funciona por neurônio espelho. Você está sorrindo para mim porque eu estou sorrindo para você. Você não está consciente da sua expressão facial, mas ela imita a minha expressão facial. Só que qual é a expressão facial de alguém triste, deprimido e adoecido? Os professores estão em sala assim hoje, tristes, deprimidos, adoecidos, carrancudos. Olha como mudou a sua expressão facial, porque você continua espelhando a minha. Imagina o poder disso numa sala de aula. Eu tenho 40 alunos espelhando a saúde deste professor. Então, reinventar a educação precisa partir de um ponto, do ponto do cuidado com quem educa, o cuidado com quem ensina. Não é ser saudosista, mas eu sei porque eu vivi. Os professores da minha época, os professores que viveram este tempo em que eu fui aluna e sou o produto e resultado deste tipo de escola, eles viveram autonomia. Provavelmente eles não eram tão bem pagos. Muitos faziam greve, eu me lembro de várias greves inclusive, mas faziam greve. Tinham segurança psicológica para fazer greve e voltar ao trabalho. Tinham segurança psicológica para confiar nos seus respectivos sindicatos e voltar ao trabalho depois de uma negociação. Os nossos professores hoje, muitos, nem estão fazendo greve, porque eles estão tão amedrontados com um sistema feito de uma tal forma que eles não podem sequer se queixar
do que eles estão vivendo lá dentro, sob pena de perseguição e de até serem exonerados dos seus cargos públicos. Perceba. O que acontece? Eles estão espelhando esse estado de desânimo e desamparo a 40 outras vidas que estão ali na frente deles. Então não é de se estranhar que a gente esteja vivendo, por um lado, o apagão docente. A gente já não tem professores de um montão de matérias, há muitas escolas que já não encontram mais professores, e por outro lado, a gente está vivendo um colapso de jovens que com 10, 11, 12 anos estão atentando contra a própria vida. Você que é pai, como que você digere uma estatística dessa, de crianças com 10, 11, 12 anos abrirem mão da vida? Eu não estou falando só de se mutilar, que já era um negócio gravíssimo e a gente não conseguiu resolver. Eu não estou falando só de ter uma crise de ansiedade, uma crise do pânico. Eu estou falando de suicídio. A gente já tem crianças de 10, 11 anos de idade se suicidando. E como seria diferente se todos os adultos do entorno dessa criança estão colapsados? Então ela chega em casa e ela vai tentar um consolo, um ninho. A casa é um ninho. Como é que estão os pais? Assoberbados, ansiosos, cansados. Saem do trabalho, mas o trabalho não sai deles. O trabalho está ali no celular, está ali no computador que está aberto na mesa de jantar. E ninguém olha para a cara dessa criança. Não tem contato visual com ela. Então o problema não é a tecnologia para as crianças, não é o quão expostas as crianças estão ao computador, ao celular. O problema é como nós estamos escravizados por essa tecnologia e o quão pouco nós estamos convivendo com essas crianças. Eu ainda tive um outro grande privilégio, tive vó. Quem tem vó tem tudo na vida, não é verdade? Pois então, essas crianças não têm? Porque as vós também estão trabalhando. Os avós de maneira geral, homens e mulheres, todos estão ainda trabalhando. Antes você olhava uma pessoa com 60 anos de idade, a gente não tinha uma impressão que era uma pessoa velhinha já? Não tinha uma impressão que já era uma pessoa aposentada já? Hoje a gente olha para uma pessoa de 60 anos de idade e sim, ela está no vigor da força e nem poderia ser diferente. Ela precisa continuar trabalhando. Ela não tem condições de se aposentar. Tal e como está a sociedade, ela ainda precisa, e a família inteira precisa contar com a força de trabalho dela. Algumas pessoas dessa faixa etária estão dentro da geração sanduíche. Exato. Ela ainda sustenta os filhos e sustenta os pais. Exatamente. E quem cuida das crianças? Porque era a rede de apoio dos filhos, né? Então, Exato. a rede de apoio do meu pai era a minha avó. Então ele podia trabalhar até mais tarde. Era uma rede de apoio muito mais acessada do que hoje existe a possibilidade. Até porque, por exemplo, a minha geração, a gente teve filho mais velho. A única possibilidade era ter filho mais velho. Com o que eu ganhava com 20 e poucos anos, eu não conseguiria, né? Fui ter filho planejado com 35, assim, né? E ainda pensando muito, né? Será que é hora, não é? E tal. Ainda pensando muito. O que, de certa forma, trouxe um gap para minha família de ficar muitos e muitos anos sem criança, o que tiraram meus pais da possibilidade de agir como rede de apoio. No meu caso específico ali, minha mãe e meu pai não são rede de apoio, assim, sabe? Porque não tem. Não tem essa habilidade, não tem essa energia mais, assim, sabe? Tipo, passou o tempo. Passou. Então são configurações de famílias diferentes que a gente ainda não tem o manual. É isso. Então, provavelmente, a gente está passando por um momento de transição que vai culminar num outro momento. Eu sou um pouco otimista em relação a isso, em que a gente vai estar mais consciente, sim, sobre o nosso corpo, sobre os nossos limites. Você já foi à academia ultimamente? É tão bonito de ver. Tem gente de todas as idades. Eu me emociono. Como é que alguém se emociona numa academia? Eu tenho ranço de academia, mas eu me emociono na academia ao mesmo tempo. Porque você vê gente de 17, 18, 19 anos, mas você vê gente de 70 e mais ali fazendo uma atividadezinha física para tentar se fortalecer e tal. A gente não falava de atividade física antigamente, né? Para minha geração, a atividade física era coisa de vagabundo, de quem não tinha o que fazer, de quem era fútil, de quem não tinha um livro para ler.
né? Então a gente não tinha essa consciência que a molecada de hoje tem, de que atividade física é sobre saúde mental. Total. Não é só sobre estética, não é sobre bumbum na lua porque vai cair. É sobre realmente cuidar do cérebro. É sobre como a gente pode estar mais saudável. Essa geração sabe de coisas que a gente não sabia. A minha geração queria um carro, uma casa, uma ostentação. Essa geração está vivendo tranquilamente com muito menos, saindo mais tarde da casa dos pais, entendendo que está tudo bem, que os pais deram essa condição, claro, também existe isso, mas entendendo que não dá para sair se aventurando por aí sem ter uma base, né? Sim. Olha, sabe uma percepção que eu tive, eu quero ver se você concorda. Eu vejo dessa grande mudança agora, que assim, os 50 são os novos 40. Né, hoje. Os 40, de certa forma, são os novos 30. Mas os 30 não são os novos 20. Qual que é a sua percepção? Por que você acha disso? Os 30 não são os novos 20, porque... Para aqui um minutinho, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa um joinha. É isso que faz essa roda maluca do YouTube girar. E aí você me ajuda pra gente continuar produzindo conteúdos como esse. Valeu! Porque com 30 anos, talvez quando eu fiz 30 anos, eu já tinha uma bagagem de adulto. E, de certa forma, e os 20 era aquele momento em que você se tornava adulto. Com 20 anos hoje... Ainda não. Dá para dizer que numa cidade, numa condição social, até é impossível sair de casa com 20 anos. Né? É impossível você construir uma vida com 20 e poucos anos. E o que faz os 30 não ser os novos 20. Com 30 você já deveria... né, estar nessa condição, já deve ou pelo menos ter essa condição, porque, e também eu entendo que os 20 é muito sobre uma experimentação, tal, não sei o que lá, que com 30 talvez você já tenha que encontrar o caminho, sei lá, como que é a sua percepção? Olha, você sabe, a gente tem grandes neurocientistas brasileiros, né? A professora Suzana Ozel, Calatier, no fim da formação Miguel Nicoleles, eles defendem essa ideia de que a gente termina de formar o cérebro com 24, 25 anos de idade, né? Até lá a gente precisa estar tutorado. Então, de novo entra nessa questão, quem está tutorando essa molecada? Eles não estão tutorados. A escola poderia fazer esse papel, mas a escola está vivendo um momento muito maluco. Ela precisa sair desse momento maluco. Ela não entendeu que ela pode sim e deve sim ser um centro de convivência. Ela quer ser academicamente excelente. Ela quer ser a transmissora de conhecimentos e saberes enciclopédicos. Ela ainda está vivendo o cheiro de mofo da Barça. Sabe assim? Conteudismo. Só isso. E não é, nem nunca foi esta a função da escola. Não é, nem nunca foi esta a função da escola. Na escola, a escola é o lugar por excelência de se aprender. E aprender a ser gente hoje é a nossa principal aprendizagem e é a nossa matéria pendente. E só na escola a gente devia poder fazer isso, porque cada um dos nossos professores deviam ser grandes desenvolvedores de gente. Olha, a gente conhece desenvolvedor de softwares importantíssimos que estão trilionários, né, muito ricos e tal. Pois é, a gente devia ter professores muito bem pagos, porque eles estão desenvolvendo o maior software que existe, que é o ser humano. Exato. E as relações estão acontecendo só no espaço da escola. Veja que nisso tem muita coincidência, tanto a criança rica quanto a pobre. Não existe um outro espaço de convivência para a criança hoje que não seja a escola. Você deixa a tua filha na escola às 7 da manhã, pega a tua filha na escola às 7 da tarde, da noite, porque não tem rede de apoio para ficar com ela.
Então, além, ela vai ter as matérias conteudistas, ela vai ter a aula de canto, a aula de teatro, a aula de informática, a aula de sei lá mais o que, extracurricular, tudo dentro daquele mesmo espaço, porque você também não pode pegar, levar para outras aulas. Você vai concentrar o máximo possível ali, se você tem dinheiro para isso. Se está numa escola pública, ela vai ficar com o que a escola pública pode oferecer, mas a escola pública também é de tempo integral em grande parte da rede. Então, veja, quem está tutorando essa criança devia estar muito bem pago para ter condições mentais de fazê-lo. Sim. Não só por cuidar deste profissional, mas por entender que essa criança é o espelho desse profissional. E essa criança está adoecendo porque esse profissional não está bem. Essa criança chega em casa e encontra pais que não estão bem, estão colapsados. O número que a gente tem de suicídio em homens, uma pessoa se suicida no mundo a cada 30 segundos. Será que a gente está bem? Como que a gente está digerindo isso? Olha, nesse tempo que a gente está conversando aqui, quantas pessoas já se suicidaram no mundo? Simplesmente abriram mão da própria vida. Por que será? Será que é porque elas estão se sentindo pertencentes, estão se sentindo bem, apoiadas, olhando no olho de alguém e achando que a vida vale a pena porque essa pessoa convenceu ela disso? Ou será que porque ela está vivendo desamparo, aprendeu que está desamparada e não existe conexão mais entre ela e ninguém mais? Perceba? Então, em algum momento, a gente vai ter que parar para ter essas conversas, para a gente poder redimensionar o que é ser humano, redefinir o que é ser humano. Então, reinventar a educação, de acordo com Edgar Morin, um grande pensador que acaba de nos deixar. Falecer. Ainda estou lidando com o luto, meu grande mentor nessa última década. Reinventar a educação, para o Edgar Morin, significa abrir caminhos para a metamorfose da humanidade. Como que você vai abrir caminhos para a metamorfose da humanidade? Com conexões, com uma mente aberta, para entender que é isso aqui, só isso aqui que pode nos salvar como espécie. O Nicoleles também fala muito disso, né? Nós somos a única espécie consciente de quem somos, do que podemos, e somos capazes, inclusive, de coisas maravilhosas, mas também vamos, aos poucos, nos extinguindo antes de evoluir. Nós somos capazes de nos extinguir como espécie antes mesmo de a gente alcançar o ápice da nossa evolução. A gente está longe de alcançar o ápice da nossa evolução. A gente ainda está vivendo como espécie um período que já é de desenvolvimento, já é bastante evoluído comparado com 100 anos. A gente já fala de coisas muito evoluídas comparado com 100 anos, mas a gente precisava evoluir um pouco mais no que diz respeito a isso que é de mais humano, que é a gente se conectar. Eu escrevi um livrinho que se chama Como Ser Educador, Reinventando a Educação de A a Z. Nesse livro eu criei um termo que é o humano praticante. Então, por analogia ao que o IBGE traz, que é o católico não praticante, eu criei esse termo. O humano não praticante, a gente está vendo aí todo dia. É gente que tendo cara e corpo de gente, gente não é, porque não pratica o que é mais de gente, que é a conexão, a gentileza, o olho no olho, a conversa. Então a gente está cheio de humanos não praticantes espalhados por aí. A gente está precisando agora de humanos praticantes, de pessoas que não tenham medo de dizer, não sei, não tenho resposta. Vamos aprender junto? E se a gente tecer aqui essa resposta conjuntamente, será que a gente chega em algum caminho viável e possível? Mas a gente está cheio de gente no mundo querendo dar respostas prontas, querendo ser a resposta, o Salvador, aquilo de que o mundo mais precisa. E está faltando essa humildade para a gente perceber que não existe a resposta, existe aquilo que a gente vai tecer juntos e que vai resolver sim o problema de todos, porque todos se entenderam como parte do problema e também parte da solução. Mas o aprendizado pela educação é justamente o aprendizado pelo processo, né? Exato. Que as pessoas não são apaixonadas pelo processo e o capitalismo não é apaixonado pelo processo. O capitalismo vive do resultado, né? E nesse ponto, eu vejo a sua atividade com o Laílson também. O que te dá esperança é entender que
quando você vai fazendo o trabalho de campo mesmo, que você vai, que os eventos, que as pessoas estão se conectando com isso e é isso que te dá prazer, porque às vezes eu fico na impressão de que eu tô enxugando gelo, que eu tô dando murro em ponta de faca, tipo, que a gente fala, mas o mundo joga a gente pra baixo. Eu acho que a gente não pode querer ser o salvador do mundo. Isso é ego. Exato. O que a gente pode fazer é reduzir o nosso ego a uma ínfima participação que talvez a gente tenha na vida de alguém, que é só isso aqui, ó. Só o que importa. Eu não quero saber se o nosso podcast vai ser visto por 1 milhão de pessoas. Adoraria, gente. Curte aí o podcast, já dá um like, já compartilha com todo mundo. Vai ser muito legal. Mas é espaço de resistência dentro da Matrix. Pois é. E a resistência, mas se for só um materialzinho nosso, que eu vou ver e você vai ver, e se a gente se sentiu transformado por isso, já cumpriu com o que eu vim fazer aqui hoje. A gente acaba de sair de um congresso muito grande, com Isabela Camargo, com um time muito grande de educadores e tal, e a gente encontrou ali no stand um montão de gente fazendo dinâmica junto com a gente, pensando na importância que é o enraizamento, a presença, a respiração. Eu também sou yoga terapeuta, levo essas práticas de yoga terapia para campo e tal. E aí, Pedro, a minha única esperança é que cada pessoa que passou por nós ali possa ter se sentido um pouquinho diferente por 3 minutos. Olha a pobreza, 3 minutos durante uma dinâmica e que possa ter se lembrado do quão bem aqueles 3 minutos fez para o corpinho e para o cerebrinho delas e que possam repetir para elas essa experiência e, quem sabe, compartilhar com um companheiro afetivo, quem sabe compartilhar com um colaborador, quem sabe compartilhar com mais 1 ou 2. Porque do mesmo jeito que o mal se compartilha e se multiplica, puxa vida, o bem também pode ser compartilhado e multiplicado. Mas a gente precisa tomar cuidado com o neurônio espelho, de a gente não espelhar só aquilo que é ruim e a gente se afundar num lamaçal. E a gente ir buscando melhores companhias que ajudem a gente a se lembrar do nosso propósito, de quem a gente é e de curtir o processo. Quando a gente está pensando só nos resultados, é muito mais fácil de a gente se afundar. Quando a gente busca experiências que fazem a gente curtir o processo, é mais fácil de a gente florescer. Total. Porque onde vai dar? Sei lá, eu tenho um plano, meu sócio diz assim, segue o plano, segue o plano. É verdade, a gente tem um plano, a gente precisa seguir um plano, mas esse plano precisa me dar alegria também no processo, não só quando eu chegar no objetivo final. Eu preciso de um processo que também me realize durante, que eu não me sinta angustiada, que eu não vá ferir os meus valores, que eu possa entender que os meus dons, os meus talentos, as minhas dádivas estão em campo a serviço do outro também, porque isso também me realiza. Você sabe que há muitas pesquisas mostrando que pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro e pessoas muito, muito pobres têm uma coisa em comum. Se elas pudessem, elas fariam voluntariado. Olha que interessante, como assim fariam voluntariado? Pois é, a gente se sente bem quando a gente entende que a gente está sendo útil para alguém. A gente se sente bem quando a gente se conecta de verdade com alguém. Isso muda a nossa vida. Então fazer o bem não é tão altruísta assim, parece. Não é? Não é. Porque eu tô fazendo bem para alguém, porque isso me faz bem. Um processo egoísta. De verdade. É um processo também. Não é verdade? Exato. É isso. Mas é bom para todo mundo. É o egoísmo do bem, talvez. Total. E é uma descoberta mesmo, porque durante todo o início do ano passado inteiro, talvez, de temporadas desse podcast, eu abri ele falando, isso aqui é um papo pessimista. Eu sou um pessimista em relação ao futuro e eu criei ele pra... E aí, em algum momento, alguém falou pra mim, cara, você não devia falar que é pessimista, porque você joga isso pra baixo, já coloca... o neurônio espelho. Aí o tal do neurônio espelho. Aí eu falo, tá bom. E foi um processo. Eu fui, ao conversar com outras pessoas, a tomar contato com essas outras realidades, eu fui me tornando menos pessimista, assim, e mais em contato com aquilo que eu acredito, Porque, assim... Falaço que a gente vive do processo, que o processo é maravilhoso, é bom quando a gente tá com as nossas contas pagas.
Porque dizer que é apaixonado por processo e você tá com um problema, não tá fechando aqui, e as coisas não estão falando, é mais difícil. Aí vira só discurso. Então, assim, E não é? Mas se... Então, mas é. É porque a parte daquilo que você falou, os professores, quem está olhando para os outros, tem várias obrigações que são ligadas ao resultado do mundo capitalista. Então, assim, hoje eu faço algo que é extremamente ligado... Hoje, eu já faço há bastante tempo. Algo que é extremamente ligado ao meu propósito, porque eu encontrei nele um caminho também de me trazer uma vida que eu acho que satisfatória para mim, assim, apegado a coisas que eu valorizo bastante agora, que o meu caminho muito para um minimalismo, assim, sabe? Que é um minimalismo burguês, mas é tipo uma coisa, né? Que é o desapego de achar que você vai virar um multibilionário, ou seja, ficar olhando para esses CEOs, achando que as coisas vão acontecer nesse sentido do resultado e buscar. Ou seja, hoje eu vivo justamente o prazer do processo, mesmo que eu já tenha falado isso há muito tempo e que não seja tanto verdade. Hoje sim, hoje eu falo para você abertamente isso. Isso vem com maturidade, isso vem com justamente essa troca. Mas por que você acha que não é? Você já conversou, por exemplo, com garçons? A gente conversa com pessoas de outras profissões muito diferentes das nossas. A gente conversa com pessoas que trabalham como empregadas domésticas, né? Eu tomei um tapa na cara da Conceição, que trabalha comigo há uns anos. Porque eu dizia, Conceição, amiga, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa, você precisa... Dá pra você fazer outras coisas que não seja limpar a casa, vamos tentar fazer, eu te ajudo e não sei o que e tal. E ela muito seriamente me deu um tapa na cara aí de volta. Porque eu tô recortando o mundo a partir da minha perspectiva de alguém que gosta de estudar, de alguém para quem estudar é um valor e que teve oportunidades e possibilidades de. Ela é uma mulher que veio do Nordeste para cá com poucos recursos, tendo que se virar sozinha, batalhando para se virar sozinha e manter o próprio filho. Então ela disse assim: você gosta de estudar? Eu te vejo horas naquele escritório. A gente tem que te lembrar de você beber água, de você ir ao banheiro, senão você não se lembra. Eu preciso de suporte para eu lembrar que eu preciso comer, senão eu fico numa situação de indigência no meu escritório. De verdade, eu perco total a noção da vida. Ela falou, eu sou assim quando eu estou limpando a sua casa. E é verdade, Pedro. Quando essa mulher foi para minha casa a primeira vez, eu disse para ela, olha, você pode lavar minha roupa, mas não se preocupe com guardar, viu? Eu mesma guardo, porque eu sou chata, eu vou separar por cores, o que é de sair, o que é de ficar em casa e tal. Eu tenho a minha organização, não se preocupe. Quando eu cheguei em casa, eu fui procurar minha roupa. Ela tinha guardado tudo de um jeito esquematicamente que eu nunca tinha pensado. Então ela não limpa a minha casa, ela acha soluções para minha casa, soluções que eu não havia pensado para as coisas da minha casa. Então, para ela, isso é o lugar dela no mundo e a maneira como ela se realiza nesse processo. O que me cabe? Pagar bem por isso, não explorar isso inadequadamente. Percebe? Uhum. Então... Como uma consciência sua como uma consciência e como uma possibilidade minha. Que você tem. Exatamente. Também. E para ela, aquele trabalho tem muito valor. Por que a gente despreza isso? Por que só vale um tipo de trabalho? Por que só vale um tipo de coisa e a gente já entende que, não, isso aqui vale menos e ela não pode ser tão feliz quanto eu? Exato. Mais que isso, de a gente achar que o sonho que nos é vendido pelo capitalismo é o sonho de todo mundo. Exato. E não é. E a verdade, eu achei em algum momento que meu sonho era ter uma empresa com muitas pessoas. E quando também eu tinha um time de 20 pessoas, não fazia foi o menor sentido. Exato. Foi um inferno. Exato. Na verdade, um inferno. E a gente vai descobrindo isso na prática e tal. Assim, então, a régua do sucesso, a régua do ser bem-sucedido, ela é muito individual. E o que nos leva ao sofrimento é massificar também essa régua. Então, o que é sucesso? Depende. Para quem? Então, depende da sua história de vida e aquilo que para você é sucesso, mas só você pode definir se você é bem-sucedido ou não. Eu não posso olhar para você e dizer assim, Pedro Cortella é um homem muito bem-sucedido. Não. O sucesso é alguma coisa que só pode ser medida em primeiríssima pessoa. Só eu posso te contar
se eu sou bem-sucedido ou não, a partir daquilo que é a minha história de vida e a partir daquilo que eu mesma tracei como meu projeto de vida. Quem é você para me avaliar se eu sou uma mulher bem-sucedida ou não? Você não é ninguém, você não pode, com a sua régua, com a tua história Exato. de vida. E esse é o nosso erro. Então, isso não é romantizar a situação de ninguém ou os profissionais, não é romantizar. Isso é entender que, olha, mesmo no caso dos professores, a docência nunca foi bem paga, Pedro. Os meus professores de ensino fundamental, de ensino médio, não eram bem pagos também. Tanto que eu estou contando, eles faziam greve. Eu passei por várias greves como aluna de escola pública. Por que então eu estou dizendo que eu fui vista, eu fui percebida, eu fui valorizada como aluna e eu sentia os meus professores felizes, se eles também não eram bem pagos? Também as pesquisas mostram a satisfação, a felicidade no trabalho não vem só pelo reconhecimento financeiro, vem pelo quanto você pode colocar os teus talentos a serviço, quanto de autonomia você goza no teu trabalho. Um professor que não goza de autonomia, que ele está lá seguindo plataforma, seguindo apostila, que ele não pode fazer uma coisa diferente numa sala e na outra, ele não está feliz, porque ele sabe o que precisa ser feito e ele não pode fazer. Então, o conhecimento dele está cerceado, mediado por um montão de coisas que nada tem a ver com educação. Então, ele tem uma despersonalização, ele está fazendo um negócio que ele não acredita, ele sabe que aquilo não vai funcionar, que o resultado não vai vir, mas ele tem que fazer porque vem de cima para baixo a ordem e ele tem que cumprir. Então, ele é tudo menos o educador, porque eu só posso te fazer florescer se eu tenho flores em mim também. Sim. Se eu também estou florescendo. Agora, se eu estou ali embotada e adoecida, não tem como eu te ajudar a florescer. E se educação é esse processo de conduzir de dentro para fora o que a pessoa tem de melhor para que ela floresça, se educação é isso, tá todo mundo murchando justamente por esse motivo. O que você trouxe é muito real, porque com certeza a docência não é a profissão mais bem remunerada, mas ela tem uma realização pessoal quando o professor tem essa possibilidade, né? Os professores que chegaram até você com certeza estavam cumprindo o seu propósito com ali, certeza. né? Porque quando eu tenho vivido isso dentro de sala de aula agora da SPM, quando a gente explica uma coisa e a pessoa clareia a dúvida, assim... a conexão que se gera? O dinheiro não paga, Irene. Não paga, é isso. Exato. Então faz sentido, você está entregando ali e você modifica a tua aula a partir de uma pergunta. Quantas aulas você já preparou, Pedro? E que você chegou lá e uma pergunta mudou todo o rumo da sua aula? Dando aula de nunca todo dou um dia. curso igual ao outro, imagina. Exatamente. Quando eu mando a ementa para a SPM do meu curso, quando o e-mail chega lá para ele, está desatualizado. É isso, é isso. Exatamente. Então, que bom que é uma instituição que te dá essa possibilidade de confiar no teu trabalho e deixar que você crie, sabendo que as pessoas vão sair dali com o conteúdo que elas precisam ter, mas vão sair com muito mais, porque elas vão sair com brilho no olhar, com tesão, com vontade, com elan vital, com energia para produzir e vão se lembrar de você para sempre. Uau! Eu tive um professor, o Pedro Cortella, que me ensinou. E daqui 10 anos, você vai estar lá no meio de mato e alguém vai olhar, professor! E aí te vem um negócio assim, ó, que é parte da sua identidade. Então, hoje, ser professor e ser chamado de professor no meio da rua não é alguma coisa que tenha agradado aos profissionais. Então, até me emociona quando você fala, porque o meu pai, né, é alguém muito bem remunerado pelas palestras que dá, mas o fato de de ser professor e ser ligado ao propósito dele é aquela coisa, cara, não conta pra ninguém, mas eu faria isso aqui de graça. Né? Exatamente. Você teve a Maria Eugênia na tua vida, eu tive a Maria Célia, minha professora na 4ª série, que de certa vez ela deu uma tarefa de redação, porque ela tinha dado uma aula de história e naquela época, na 4ª série, não era um professor para cada matéria, a professora do quarto do ensino
fundamental, sei lá como é que é hoje, mas dava todas as aulas, tinha dado aula de história sobre escravidão, sobre Lei Áurea e tal, e a tarefa era para os alunos fazerem uma redação sobre o conteúdo aprendido. E eu, enfim, não sei se eu não entendi muito bem o enunciado, todo mundo fez uma redação durante o período colonial, cana-de-açúcar, tinha uma redação como um texto Da Barça. Da Barça, né? Até provavelmente usando referência. Cara, eu não sei, eu não li direito, eu não sabia se era pra... Eu não entendi, eu fiz um texto em primeira pessoa. Que eu lembro até, eu chamava Minha Vida de Negro. Eu contava como era acordar como alguém escravizado, como ser açoitado, não sei o que lá. E era um texto poético. De onde veio aquilo? Não sei. Mas a verdade é que Maria Célia viu aquilo, tava lendo, li em voz alta pra todo mundo. Aí quando ela leu, ela parou. Gente, não, peraí. Isso não é a Barça. Quem fez isso aqui? Aí eu, tipo, morrendo de vergonha. Gente, olha que Pedro, meu, ela levou pra sala dos professores. E aí, tipo, naquele ano, a partir do meu texto, ela começou a fazer saraus de poesia e todo mundo começou a escrever texto. E se eu sou um jornalista hoje, é graças Olha, Maria Célia. a Maria Célia. Então, ela assim, não tá eterna em você. Totalmente. E você mudou a vida dela também. Então, o ser professor é você também se deixar mudar pelo talento do teu aluno. É você não perder essa chance. Ela podia ter te dado uma bronca, dizer, o que você fez aqui? Não foi o que eu mandei, não sei o quê. Exato. O enunciado dizia tal coisa. E não, ela teve tempo de se maravilhar com a sua entrega e transformar a sua entrega numa entrega que um monte de outros alunos, então, passariam a copiar e também ter espaço de se expressar como você teve. Você já tinha pensado que a Maria Célia está no Pedro jornalista desde este tempo e já tinha pensado na grandiosidade de Maria Célia? Cara, todo dia. Olha que lindo. Sabe que é foda isso, hein? Porque é muito bonito, cara. Porque é a capacidade do professor de olhar aquilo e mudar tudo, e vários grandes escritores surgiram ali na minha turma, sabe? Naquele ano, assim. Então, se eu sou quem eu sou, com certeza, é uma professora. É isso. Então, ela estava feliz de estar onde ela está. E você acha que ela estava melhor paga, Pedro? Provavelmente não. Mas ela tinha muito mais autonomia, muito menos carga, muito menos pressão. E provavelmente tinha uma família que chegava lá e dizia para a criança assim, essa aí é sua segunda mãe, hein? Você respeite essa professora como se fosse eu. Olha, pegue aí o lencinho. Total, obrigado. Você respeite essa professora como se fosse... Ui, ai, madre. Já está o lencinho aqui, ó. Estragamos aqui o cenário todo, estamos emocionados. Pô, maravilhoso. E é isso, hoje a família vai lá desconfiar do professor e dizer, por que você está dando isso pro meu filho? Qual que é o sentido de falar? Qual é o sentido de falar sobre cultura afro para o meu filho, de falar sobre escravizados, de falar sobre religião afro dentro da escola? A família vai questionar o trabalho do professor. Vai escrever poesia para quê? Para quê? Isso para que serve? Para que serve? Mas então, eu fico com pena de quem não teve uma Maria Eugênia, uma Maria Célia na vida. Eu também. Mas eu fico com mais pena das Marias Eugênias e das Marias Célias. Porque elas, sabendo que elas podem ser tudo isso na vida de alguém, elas estão ofuscadas, com medo, oprimidas. Há algumas que saem do armário em pura rebeldia, mas estão enfrentando um sistema inteiro e estão carregando o mundo nas costas de um jeito pesado. E essa nossa paixão por futebol, agora que hoje que a gente está gravando aqui, a gente está vivendo a estreia da Copa do Mundo, se a gente tivesse 10% da paixão que a gente tem por futebol, a gente tivesse pela educação, Pedro, a gente estava num país bem diferente, bem melhor. E essa é a esperança que eu tenho. Se a gente tem um povo capaz de se mobilizar com tanta paixão por alguma coisa como o futebol mobiliza,
A gente vai chegar nesse momento em que as pessoas entendam que é se mobilizando pela educação que a gente vai chegar nessa reinvenção da educação que a gente está procurando e nessa valorização da inteligência orgânica que a gente está pregando aqui também, sabe? Viva a educação, né? Que as pessoas têm justamente que viver isso. Irene, muitíssimo obrigado por esse papo. Foi um prazer e essa memória tão gostosa é boa. E se você que nos escuta aqui chegou até o final desse papo, primeiro parabéns, né? Porque participar de uma conversa densa, ouvir não é tão simples. Conheça o trabalho da Irene na Reinventando a Educação, busque ali as redes sociais dela, os livros, as publicações, palestras e tudo mais, treinamentos que vocês estão dando também por aí, né, isso. Irene, nas escolas, inclusive, de tudo. Muitíssimo obrigado mesmo. E se você chegou até o final, mostre que você chegou aqui comentando Maria, né? Maria, o dom é a flor, a raça. Eu não sei mais a letra do Milton Nascimento. Obrigado. Beijo. Viva a arte, viva gente. a educação. Muito obrigada. Tchau.